A questão do Pirará. A questão do Pirará foi uma disputa diplomática entre o que começou com Portugal e depois Brasil e o Reino Unido, ou Inglaterra, chamem como quiser. Bem, antes de tudo, o que é Pirará? Atualmente é essa região a oeste da Guiana, porém antes de 1904, essa região de Roraima também fazia parte do Pirará. Então só para entender, na época essa região toda era o Pirará e ela pertencia ao Brasil. Beleza, agora que vocês sabem o que é Pirará, vamos à história. Entre os anos de 1810 e 1811, soldados do Reino Unido penetraram a região do atual estado de Roraima. Provavelmente eles queriam expandir o território da atual Guiana para aquela região, mas chegou uma hora que eles chegaram a um forte e o comandante do forte pediu, gentilmente ou não, para que os ingleses se retirassem. E bem, os ingleses assim o fizeram. Em 1835, um cara chamado Robert Shuburgh, alguma coisa assim, foi ao interior da Guiana fazer um levantamento e estudos sobre a geografia física naquela região. Porém ele resolveu ir mais adiante e ele notou que havia pouca ou nenhuma presença do exército brasileiro ou população brasileira na região que hoje conhecemos como Roraima. Diante deste fato, ele escreveu um relatório para a corte britânica sugerindo que o Reino Unido ocupasse aquela região e que em alguns locais ocupasse de forma permanente. A corte britânica e a opinião pública aceitaram de bom grado essa sugestão e enviaram para a região do Pirará o missionário protestante Thomas Yount, e lá ele catequizou índios para a religião protestante e ensinou a eles a língua inglesa, e também hasteou a bandeira do Reino Unido naquela região, que na ocasião era solo brasileiro. Ao saber disso, o presidente da província do Pará na época, General Soares de Andrea, ficou putaço e mandou o exército retirar aquele povo de lá imediatamente. O exército foi na região, o missionário acatou a ordem e levou consigo os índios, porém não acabou por aí. Em 1840, o mesmo cara que iniciou isso, o Shuburgh, sei lá, desenhou um mapa, e nesse mapa mostrava que grandes regiões daquele local eram ocupadas por tribos independentes e, portanto, aquela região poderia ser colonizada. Isso não é verdade. Esse território era do Brasil, porém tinha poucas pessoas do exército e cidadãos brasileiros naquela região, simplesmente por ficar longe de grandes centros. Mas o mapinha desenhado por esse cara convenceu a opinião pública do Reino Unido e a corte britânica. E então o Reino Unido começou a reivindicar a posse do território do Pirará. A partir daí começou uma grande disputa diplomática entre o Reino Unido e o Brasil. O Reino Unido falava é meu, o Brasil falava nem ferrando. Depois, em 1842, o Brasil enviou uma proposta para que aquela área ficasse neutra. A Inglaterra aceitou em partes e teve mais disputa diplomática para lá, mais disputa diplomática para cá, e ela se prolongou até 1898, quando resolveram que a Itália iria decidir de quem seria aquela região. Depois de várias provas para lá, várias provas para cá, julgamento para lá, a Itália decidiu em 1904 que essa região seria da Inglaterra, atual Guiana, e essa região seria do Brasil. De todos os confrontos envolvendo territórios relacionados ao Brasil, essa foi a primeira vez que o Brasil saiu em desvantagem. Tá, mas como é que tá essa região hoje? Bem, a região é rica em nióbio e em outros minérios valiosos, porém o Brasil não pode explorar nada disso porque é uma reserva indígena chamada Raposa Serra do Sol. Ou seja, essa região é comandada pelos índios e por ONGs como a WWF, que é uma ONG com sede na Suíça, porém ligada ao Reino Unido. Inclusive o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi um dos fundadores desta ONG. Que curiosa coincidência, não?